Olá a todos vocês, bom dia. Hoje eu irei fazer uma introdução sobre a história para que nós possamos chegar até o conteúdo propriamente do PISM, como solicitado por vocês alunos. Então, eu irei falar sobre o que é história, evolucionismo, criacionismo, vou chegar até a Mesopotâmia. Então, vou dar um passo atrás para chegar até onde nós queremos no nosso conteúdo propriamente dito do PISM, porque eu vou precisar desse conteúdo para poder entrar propriamente dito na Grécia e em Roma antiga, ok? Então vamos lá. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a origem do ser humano. Então, estou compartilhando uma tela aí com vocês sobre a origem do ser humano. Vamos lá. O criacionismo e o que são duas teorias que vão dominar o mundo até meados do século XIX sobre o surgimento do ser humano. A primeira questão sobre o surgimento do ser humano está ligado, né, à forma com que o ser humano vai explicar o surgimento da vida, o surgimento do universo ao seu redor. Para isso, é criado mitos. Mito de quê? Mito de origem. Como a gente pode ver aqui, Deus de um lado, do lado direito e à esquerda aqui, a nossa esquerda, o Adão, que é a criação de Deus, é a pintura existente na Capela Sistina, né? Bom, para isso, o ser humano vai criar vários mitos de criação. Dentre eles, né, nós temos aí a Gênesis, na qual Deus criou o céu e a terra, está lá na Gênesis, né, em 7 dias, criou o ser humano, depois a sua imagem e perfeição. Bom, continuando aqui nosso slide, nós temos aqui esse mito criador, aonde uma ou várias divindades, dependendo da origem, criaram a terra, os céus, os animais, as plantas e o universo. No caso aqui, trago para vocês a Gênesis e também a criação de uma visão mesopotâmica, né, porque não é só uma visão hebraica e cristã, mas foi uma criação do mundo mesopotâmico antigo. Então, nós temos Adão, a Eva aqui à direita, e a Lilith, numa visão mesopotâmica, foi a primeira esposa de Adão, feito do mesmo barro, do mesmo material que Adão. Então, existem milhares e milhares de mitos de origem, na qual simplesmente eu vou passar aqui para vocês um outro mito de origem. Então, quer dizer, cada mito tem a sua forma de expressar a criação de como aquelas pessoas entenderam como foi criado o universo, entendeu? Então, vamos lá. Vou passar aqui para vocês. O mito de origem numa visão totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Então, vamos lá. Quem somos? Segundo uma lenda grega, um grande reino da África, no início de tudo havia Orum, o espaço infinito. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, vou voltar o vídeo aqui. Quem somos? Segundo uma lenda grega, um grande reino da África, no início de tudo havia Orum, o espaço infinito. E lá vivia o Deus Supremo, Olorum. Certo dia, Olorum criou uma imensa massa d'água. E então nascia Oxalá, o primeiro orixá, o único capaz de dar vida às coisas sem vida. Olorum mandou Oxalá partir e criar o Aie, o mundo. Mas como Oxalá não fez as oferendas necessárias para a viagem, teve um problema também. Quem acabou criando o mundo foi Oxidua, sua porção feminina. Para consolar Oxalá, o Deus Supremo lhe deu outra missão, a de criar os seres que habitariam o Aie. Assim, Oxalá usou a água branca e a lama marrom para criar peixes azuis, árvores verdes e homens de todas as cores. E foram os homens que, mais tarde, criariam formas de adorar e representar deuses como Oxalá, Odudua, Olorum e tantos outros. Essas religiões têm origens africanas, mas se formaram do outro lado do Atlântico. De onde viemos? Então, nós acabamos de ver
Então, o mito de origem, né? Nós vimos o mito de origem africano. Eu vou passar aqui para... Nós vimos o mito de origem africano. E vamos dar continuidade aí ao nosso PowerPoint. Então, vamos lá. Então, agora, nós vamos ver o surgimento de uma nova teoria, que vai surgir em meados do século XIX, que é a teoria evolucionista. Então, nós temos uma teoria, né, que vai contrapor aos mitos de origem. Então, nós temos aqui Charles Darwin, que é um naturalista inglês, e que vai começar, por meio da ciência, a se contrapor a essas ideias do mito, não diretamente ao mito de origem, mas assim, vai propor uma nova visão dos seres e da sociedade. Então, o que ele passa? Ele vai passar o seguinte: através dos seus estudos nas Ilhas Galápagos, ele vai observar certos animais e vai dizer no seu livro A Origem das Espécies que simplesmente os seres humanos vão o quê? Vão evoluir, os seres humanos, não, os animais, eles vão se adaptar e evoluir. Então, vamos lá. Então, hoje é a teoria mais aceita da evolução, aqui está Charles Darwin, né, abraçadinho com o macaquinho, né? Então, quer dizer, ele fala que todos os seres vivos são resultado de um longo processo de quê? De evolução. Então, o ser humano evoluiu, os animais evoluíram, não foram simplesmente criados como um mito de origem. E aí surgem diversas outras ideias para explicar o surgimento do mundo, dos seres humanos e tudo mais. Aqui nós temos o Big Bang, né, por volta aí de 8 bilhões de anos atrás, mais ou menos, e por volta de 6 bilhões de anos atrás, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a Terra. A Terra vai surgir, ela vai começar a esfriar, vão surgir os primeiros seres unicelulares, depois os seres pluricelulares. A vida começa, como a gente pode ver aqui nesse desenho, na água, né, com esses seres, os peixes, aí surgem os répteis, os anfíbios, os répteis, né, os dinossauros, até chegar aqui o ser humano, por volta aí de 10 milhões de anos atrás. E é justamente nessa evolução humana que nós vamos caminhar nesse processo, que é o quê? Simplesmente a nossa árvore genealógica. Ah, professor, então existe uma árvore genealógica? Sim. Nós não evoluímos dos macacos, né? Nós somos do mesmo ramo lá dos macacos. Nós temos o mesmo ancestral comum, né, que foi um mamífero, mas que deu origem a diversas outras espécies, inclusive os macacos e os homens, ok? Mas Charles Darwin nunca afirmou que nós viemos, propriamente dito, do macaco, ok? E aí nós temos o quê? Nós temos essa árvore genealógica que vai nos ajudar a entender um pouco mais a evolução do homem. Olha lá, mamíferos insetívoros, os diplotecos que deram origem a quem? Aos símios do Velho Mundo, ao gibão, ao orangotango, o ramipithecus aqui, né? Ramapithecus aqui, que deu origem aos gorilas, aos chimpanzés, mas a nossa árvore genealógica está aqui, ó, os australopithecus, entendeu? Então, quer dizer, nós não viemos do macaco, mais uma vez aí, né, salientando isso. E olha lá a nossa linha evolucionária. Vamos voltar aqui, nossa linha evolucionária, olha, de 3 milhões de anos e meio a 2 milhões de anos atrás, surgiu o Australopithecus. Depois veio o Homo habilis, com 2,4 milhões de anos atrás a 1,6 milhões de anos atrás. Depois o Homo erectus, com 2 milhões de anos e meio atrás a 400 mil anos atrás. Depois veio o Homo neanderthal, com 2 milhões de anos e meio a 12 mil anos atrás. Isso aí é uma síntese, né, evolucionária, porque existem várias outras seres aqui que evoluíram
nesse período de tempo. E 300, alguns falam 300, outros falam 100 mil anos, outros falam 200 mil anos, atrás surge em nós o Homo sapiens, né? Bom, para isso agora, eu quero passar para vocês um videozinho para a gente pensar sobre a evolução da vida, tudo isso que eu falei naquele vídeo, naquela imagenzinha sobre a sobre a evolução humana, né? Então vamos lá. Eu vou pegar, vou passar o vídeo aqui para a gente pensar sobre a evolução humana. Lá vai. Então é isso aí, sobre a evolução humana, né? É um vídeo rapidinho, né? Para a gente poder ver aí essa evolução em um minuto, daquilo tudo que eu falei para vocês desde o Big Bang. Bom, voltando aqui ao nosso PowerPoint, aqui está o Ardipiteco, né? Encontrado em Etiópia em 1974. Ele era bípede, andava sobre 2 pés, né? Continuando. Nós temos aqui o Australopithecus, né? O corpo mais peludo, andava sobre os pés, né? Depois nós temos o Homo habilis, na qual simplesmente vai o quê? Vai construir as primeiras ferramentas de pedra. Depois nós temos o Homo erectus, que vai cozinhar os seus alimentos, então, de uma forma bem sucinta, falando sobre esses seres. Depois nós temos o Homo neandertal, que começou a pensar na vida após a morte, morava em cavernas. E, por último, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? Igual eu falei, alguns vão falar que nós surgimos há 200 mil, outros 300, outros 100 mil anos atrás, né? Então, ele desenvolveu a fala, a pintura, a escultura e a fabricação do fogo. Esse aqui, provavelmente, é o nosso elo perdido, em que separa a gente da linha evolutiva dos macacos, que é Tomai. Ele surgiu há cerca de 7 milhões de anos atrás, foi encontrado no Chad aí, esse crânio, né, onde que teria separadamente na linha evolutiva lá dos macacos, entre homens e macacos há 7 milhões de anos atrás. Bom, falei para vocês também que é importante os números romanos, né, olha só, o I maiúsculo, V que significa 5, né, o número 4 aqui está subtraindo o I aqui à sua esquerda, então 5 menos 1, 4, 5 aqui, quando vem à direita, soma, X quer dizer 10, mesmo processo, olha lá, quando vem o I maiúsculo aqui atrás, a gente né, marca com o numeral 10, posterior 11, e é importante a gente saber até o 21, ok? Bom, guardem isso.
A história. A história pode ser dividida em 5 momentos. A pré-história, que vai de 4.000 anos atrás, né, antes de Cristo, né, vai até 4.000 anos antes de Cristo, perdão. O que acontece? Vai desde o surgimento do ser humano, cerca de 300 mil anos. E tem os períodos também, como o período paleolítico, neolítico, o mesolítico entre os dois, tem o período do cobre, do bronze, do ferro. A história antiga, que vai com o surgimento da escrita até a queda do Império Romano do Ocidente em 476, vem a Idade Média aqui, que vai desde a queda do Império Romano até a queda do Império Romano do Oriente, que é chamado de Império Bizantino em 1453. Depois vem a Idade Moderna, que vai desde a queda do Império Bizantino até a Revolução Francesa, em 1759. E nós temos a história contemporânea, que vai até os dias de hoje. Isso é importante vocês saberem. O calendário. O calendário, existem vários calendários, 3 mais importantes estão aqui, que é o judaico, cristão, muçulmano. Olha lá, o judaico começa com o ano 1, Aquagêneros, que significa cerca de 3.760 anos antes de Cristo. Cristo só vai nascer aqui ao ano 1 do calendário cristão, lá em 3.761 da era judaica, né, o nascimento de Cristo. Isso significa que no calendário muçulmano é 622 antes da Égira. Que é a Égira? É a fuga de Maomé para Medina. Bom, e aí nós temos o quê? Nós temos alguns dados importantes. O calendário muçulmano, o ano 1 deles é o ano 622 no cristão, que vai ser o ano de 4.383 judaico. No ano de 2006, era o ano de 5.766 no calendário judaico e do ano de 1.426 no calendário muçulmano. Ok? Então, existem esses calendários. E aí vai entrar no que eu falei para vocês. Olha, gente, para a gente chegar até a Grécia, a gente precisa passar por esse conteúdo, que vai o quê? Da pré-história, os sumerianos, a Mesopotâmia, o Egito, né? Os fenícios, os hebreus, né? Os persas, para chegar até aqui na civilização grega. Então, quer dizer, a gente vai falar de algumas civilizações para começar o conteúdo do PISM para vocês. E aí, os que são nômades, que são sedentários. Eu já falei para vocês no início do ano que nômades o quê? São todos aqueles seres humanos que vão mudar constantemente de lugar, em melhores condições, buscando melhores condições de caça, pesca, coleta de alimentos. Eles mudam constantemente de lugar. Sedentários. Os sedentários são aqueles seres que o quê? Vão viver nas cidades, vão se estabelecer nas cidades, vão desenvolver uma agricultura, vai domesticar os animais, ok? Então, eles não estão mudando de território constantemente, em busca de melhores condições de caça, pesca e alimentos. Então, surge, quando os seres humanos começam a se sedentarizar, surgem as civilizações desses grandes rios, como o rio Nilo, Tigre e Eufrates aqui, olha, Nilo no Egito, Tigre e Eufrates aqui no Oriente Médio, o Indo na Índia e o Amarelo na China. Bom, são sociedades o quê? Desses grandes rios, dos rios férteis. O que é o crescente fértil? O crescente fértil, essa região corresponde à Mesopotâmia, ao Egito, ao rio Nilo, entre os rios Nilo, Tigre e Eufrates, ok? Então, essa é a região que vão desenvolver as civilizações mais antigas da nossa sociedade, que nós temos na história. E aí as primeiras cidades, essa aqui, Sató e Uruk, olha só, sem ruas, sem portas, sem janelas, as pessoas entravam por cima das casas. Olha aqui as ruínas, né, de Sató e Uruk. Então, quer dizer, é uma civilização mais antiga, de 4.200 anos atrás, antes de Cristo, ok? Bom, e aí vão surgir o quê? O desenvolvimento humano. Então, os seres humanos vão começar a modificar a natureza, a transformar a natureza, e aí nós teremos primeiros objetos feitos de cobre, que é a espada de cobre, depois o bronze, machados de bronze, e por último o ferro, que vai mudar as relações humanas, porque é o material mais duro, e com isso que acontece. O bronze, quando haviam guerras, uma espada de bronze, uma espada de ferro, o ferro quebrava a espada de bronze.
A de cobre entortava. Então, quer dizer, a gente vai ver essas transformações. Isso vai possibilitar o quê? O avanço não só tecnológico, mas também social e militar dessas sociedades. E aqui, olha, uma linha cronológica das civilizações mais antigas, sumeriana, lá da Mesopotâmia, egípcia, do Vale do Rio Indo, e a chinesa antiga, olha, né? E aqui em 1000 anos antes de Cristo, 3000, 2000, né? 2500, 2000, 1500, né? Antes de Cristo. Bom, e aí vem a Mesopotâmia. Mesopotâmia, estou falando aqui a região entre os rios Tigre e Eufrates, ali no atual Iraque. É o berço das primeiras civilizações, sociedades grandes iam se sedentarizaram as sociedades, onde nós vamos ter impérios teocráticos, onde que os governantes, os reis, têm poder político e religioso, eles vivem das cheias dos grandes rios, o Estado é dono da terra, onde simplesmente toda a produção é coletiva por meio da servidão. Bom, o que acontece? São cidades e estados independentes uma das outras. Então, nós vamos ter ali as terras entre os rios Tigre e Eufrates, atual Iraque, igual eu falei para vocês, vários povos vão suceder aqui durante várias invasões consecutivas ali naquela região. Vamos começar com a primeira civilização, que são os acadianos. Então, nós temos de cerca de 4100 a.C. a cerca de 2000 a.C., que a civilização, as grandes cidades ali, como Uruk, Nippur, Akkad e outras mais, mas por volta de 2000 anos antes de Cristo, os sumerianos serão dominados pela cidade de Akkad, pelos acadianos, por Zargão I, que vai ser o grande unificador e formando o primeiro império desse período. Aqui é um zigurate, que é um templo religioso dessa sociedade. Continuando aqui, a escrita que eles vão desenvolver é a escrita cuneiforme, né, que é uma escrita em forma de cunei. Eles pegam uma varetinha, forma triangular, escreve na placa de argila, então desenvolve a escrita. Bom, e depois eles serão dominados, sumerianos, por volta de 1900 a.C. a 1600 a.C., que é o período que vai estabelecer essa sociedade, que são os babilônicos ou amoritas, na qual simplesmente vai ser governado pelo grande rei Hammurabi, que vai escrever o primeiro conjunto de leis escritas da história humana, baseado no Código de Italião, que é o olho por olho, dente por dente. Então, muito rigoroso e influenciado pela religião, que vai dar origem ao nosso Código Civil e Penal. Então, eles deixam isso como legado para nós. Bom, depois os hititas, que vêm de origem europeia, trazem como armas o cavalo, espadas feitas de ferro, e isso vai ser uma transformação tecnológica, vai possibilitar que eles dominem rapidamente toda a Mesopotâmia ali, que era dos babilônios. Então, os hititas vão governar essa região de 1600 a 1200 a.C., depois serão dominados pelos assírios, por volta de 1200 a.C. a 612 a.C. Os assírios são povos muito violentos, né? Eles são violentos, são cruéis, e o que eles fazem? Eles fazem empalamentos, esfolamentos dos povos dominados, vão construir a primeira estrada ali, né, na região da Mesopotâmia, vão construir a biblioteca de Nínive, né, com Assurbanipal, e simplesmente disputas internas vai enfraquecer os assírios e vai possibilitar que eles, né, que têm exércitos permanentes, vale a pena ressaltar isso, né? Primeiro a sociedade tem exércitos permanentes. Antes, como é que eles faziam? Eles pegavam os camponeses, né, e os camponeses iam lutar. Mas agora não, eles têm exércitos permanentes, serão conquistados pelos caldeus ou neobabilônicos entre 612 a.C. e 539 a.C. Destaque para o rei Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? É que criou os jardins suspensos da Babilônia. Bom, eles acabam simplesmente invadindo, né, o reino de Judá, se não me engano, levam os nobres do reino de Judá para o cativeiro da Babilônia, onde eles vão ficar presos, mas serão simplesmente libertados em 539 a.C. pelo rei Ciro da Pérsia. E o legado desses povos, né? Vamos falar um pouquinho do legado, né? A sociedade era uma sociedade bem, vamos dizer assim, marcada por uma divisão social,
estratificada, com nobres, guerreiros, sacerdotes e funcionários, escravos e camponeses, né, cada um na sua base social, na pirâmide social. A religião era politeísta e antropomórfica, né, com forma humana, alguns, né, dos deuses dele, os deuses eram imortais, da qual possuíam atributos humanos, inclusive positivos e negativos, acreditavam também na vida após a morte. As realizações culturais, como a criação do horóscopo, simplesmente do astrolábio, também a plantio de acordo com as fases da Lua, criaram também para eles o calendário, com o ano com 365 dias, 12 meses, semana com 7 dias, o dia com 24 horas, o relógio do sol, desenvolveram a álgebra, desenvolveram a matemática, como a álgebra, a raiz quadrada, a multiplicação, a divisão. Então, desenvolveram também diversos aspectos aí no âmbito matemático. Bom, então é isso. Próxima aula eu vou falar para vocês sobre o Egito Antigo, e vamos dando sequência aí a esse conteúdo, até chegar ao conteúdo pismo, que eu sei que é importante para vocês, que vai contar com um ponto para poder entrar, ter acesso à Universidade Federal de Juiz de Fora. Não é isso? Um grande abraço para vocês e até a próxima.